Essa é a segunda parte dessa conversa, em que a gente precisa refletir sobre sucesso e fracasso. No episódio anterior, a gente conversou sobre será que a gente entende mesmo o que é fracasso? Será que a gente precisa repensar o nosso conceito de fracasso, inclusive para facilitar a nossa vida? E hoje a gente vai conversar sobre será que eu tenho medo do sucesso? Será que na hora de colocar os meus sonhos, os meus objetivos, tirá-los do papel e começar a trazer para a realidade, eu tenho realmente medo do sucesso? O que será que acontece que me faz dar passos para trás quando eu estou realizando os meus sonhos? Vamos refletir um pouco sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Tem uma autora de poesias que eu gosto muito, chamada Rupi Kaur, e ela escreve um poema assim: eu não tenho medo do fracasso, eu tenho medo de fazer o mundo pegar fogo com o meu potencial. Do livro Meu Corpo, Minha Casa. E outro dia eu estava ouvindo um podcast e a pessoa chegava na entrevista e realmente dizia: a maior parte das pessoas não tem medo de fracassar. As pessoas têm medo de ter sucesso, principalmente quando essa pessoa é uma mulher. E a gente vai precisar entender se o seu medo é de sucesso. O que você faz quando você alcança os seus objetivos? O que você faz quando você olha para os seus sonhos e vê-los sendo realizados na vida? E você reage como a eles? Estava conversando outro dia com uma cliente e a gente estava refletindo sobre o negócio dela, sobre os planos que ela tinha, sobre os objetivos que ela colocava para a empresa dela, e ela começava a dizer para mim assim: cara, Sara, não é possível, todas as vezes que eu coloco um objetivo e eu coloco uma meta e eu digo que eu vou lançar alguma coisa, eu começo dentro da minha cabeça a olhar todos os erros possíveis e imagináveis e eu começo a achar que aquilo não vai dar certo, que aquilo não tem como se realizar. E a gente começou a refletir sobre algo que é muito comum, principalmente em mulheres: o alto nível de críticas, o alto nível de apontar o que está errado o tempo todo, como se criticar a si mesma, como se olhar para as coisas que vão acontecendo fosse um modus operandi de uma mulher. E quando ela chega no objetivo dela, quando ela chega lá e ela alcança o objetivo, parece que ela não fez nada além da obrigação. Ela tinha a responsabilidade, na verdade não a responsabilidade, mas a obrigação de alcançar aqueles objetivos, porque é o mínimo que ela, enquanto mulher, precisa fazer para continuar existindo aqui na vida. Será que isso também acontece com você? De você olhar para aquilo que você deseja alcançar e você começa a perceber que é o mínimo. O seu objetivo, os seus planos, os seus sonhos não são nada além da sua obrigação. E por causa disso, você vai sim ter medo de sucesso. Você vai ter sim medo de realizar aquilo que é seu por uma série de coisas que vão acontecendo a reboque, por olhar e achar que os seus objetivos são mera obrigação do que precisa acontecer. É o mínimo, é a sua régua. Se você está fazendo uma prova, 10 não é nada além da sua obrigação, mesmo sabendo que não existe uma nota maior do que 10. A perfeição é o mínimo que você precisa buscar. E se isso está em você, é lógico, você vai ter medo de sucesso. Nós estamos, enquanto mulheres, tão acostumadas a alcançarmos os nossos objetivos e os nossos sonhos apenas a partir das críticas, apenas apontando todos os erros que nós temos na vida,
que temos dificuldade de celebrar o nosso sucesso. E claro, aquilo que a gente vai chegar, independente se é uma montanha alta ou se é um pequeno morro, não é nada além da minha obrigação. Por que eu vou atrás do sucesso? Eu vou ter medo dele, porque na hora que eu chego nele, a minha régua vai automaticamente subir. Eu não quero chegar lá, eu tenho medo desse sucesso que vai olhar para mim e apontar o dedo na minha cara e dizer, finalmente, né, você não fez nada além da sua obrigação. Você não precisa celebrar, você não precisa dar tapinhas nas suas costas. Se elogiar, então, dificilmente não fez nada além da sua obrigação. Conversando com amigas, a gente tem mudado isso. Enquanto mulheres, eu vejo que essa realidade tem mudado em alguns pequenos grupos de mulheres. Mulheres que suportam, que dão suporte e que apoiam outras mulheres na sua caminhada em direção ao seu sucesso, a alcançar as suas metas, a faturar aquilo que elas colocam de meta no mês, a mudar de emprego, a mudar de carreira. Eu vejo que muitas mulheres estão aplaudindo outras mulheres dentro desse processo. E isso já é uma mudança muito grande na mentalidade, na forma como a gente lida com o sucesso entre mulheres. Isso faz com que a gente talvez tenha menos medo de chegar nesses lugares, porque a gente sabe que tem outras pessoas que nos elogiam, que aplaudem, que estão conosco ali naquele momento. Mas se isso também não vem de dentro de nós, o que acontece comigo se eu chego no meu objetivo e as pessoas ao meu redor até aplaudem, mas eu sinto que aquilo não pode ser meu, porque eu tinha uma obrigação de chegar ali. E aquilo que a gente tem a obrigação de ter e de fazer não é proprietário, porque não é meu, não diz respeito a algo que eu fiz. Diz respeito a uma obrigação que eu precisava cumprir. Obrigação que a gente precisa cumprir não é proprietário. Obrigação é algo que você vai lá e vai fazer porque é responsabilidade sua, é obrigação sua e é obrigação de todo mundo chegar nesse mesmo lugar. Mesmo que esse lugar te demande muito esforço, não pode ser algo que você se elogia, que você se anima de chegar e que você toma nas suas mãos como um sucesso seu, porque a obrigação não é sucesso. É quase como se dentro de uma mulher pudesse existir 3 partes diferentes. Ou você chega em algo que é a sua obrigação. Se você não chega, você só se critica e só olha para aquilo que você fez de errado, não tem nada de bom no que você fez, que é doloroso do mesmo jeito. Ou então, tem um negócio chamado sucesso que eu nunca vou chegar lá. Inclusive, eu tenho medo de chegar lá, porque na hora que eu chego, a régua vai aumentar. Se eu digo que é sucesso para mim ter uma conta investimento com X mil reais e eu chego nela, em vez de 1 ano, eu chego nela em 8 meses, eu não fiz nada além da minha obrigação. Eu coloquei o meu objetivo e eu não chamei ele de objetivo ou sonho. Eu chamei ele de o mínimo que eu preciso fazer para me considerar um ser humano, para me considerar uma mulher. Entende que, dentro dessa perspectiva, nós vamos sim ter medo de ter sucesso. Porque aquilo que a gente vai alcançar começa a se constituir como uma regra, como uma obrigação de continuar fazendo igual ou melhor. E mesmo se você colocar um objetivo e superar esse objetivo de alguma forma, é porque você errou na mensuração, é porque você errou no processo de colocar e planejar o seu objetivo e colocou um objetivo baixo demais. De toda forma você está errada. Como não ter medo disso? Como chegar no sucesso e dizer, cara, eu realmente me aplaudo por isso. Eu me olho no espelho e eu tenho orgulho da mulher que eu sou. Eu tenho orgulho daquilo que eu conquistei. Porque não era obrigação. Eu não tenho obrigação de alcançar essas coisas que eu me coloco. Eu não tenho uma obrigação de aumentar a régua
todos os anos de fazer mais e melhor, com um chicote atrás de mim, dizendo que se eu não alcançar, eu sou a pior pessoa do mundo. Quem vai ter um desejo de alcançar um sucesso, sabendo que sucesso é equiparado à obrigação, que sucesso não vem acompanhado de elogios. Quando vem acompanhado de elogios, parece que tem uma barreira aqui no meu coração que impede que isso entre em mim. Eu não me elogio, eu não olho para mim e eu valorizo os meus esforços, valorizo os lugares que eu conquisto por mim mesma. Porque uma voz dentro de mim me diz, nossa, não, mas se você está se valorizando e se elogiando, você é uma pessoa muito arrogante. Você não pode se elogiar. O outro pode te elogiar e você pode dizer assim, não foi nada. Isso aqui, foi uma baita de uma bobagem. Eu só passei 3 meses escrevendo uma dissertação. Eu só passei 6 meses segurando todas as minhas contas para conseguir juntar a quantidade de dinheiro para ir visitar um país diferente, para conhecer outras pessoas. Mas olha, não foi nada, foi super fácil. Quem não vai ter medo desse sucesso? Quem não vai ter medo de alcançar os seus objetivos com a perspectiva de entender que sucesso é uma obrigação, que você alcançar os seus objetivos, conhecer lugares novos, ter novas experiências, é completamente minimizado e você não pode se elogiar e você não pode chegar nesse lugar e dizer eu me amo, porque eu alcancei isso, eu sei o quanto que eu me dediquei para estar aqui, eu sei e eu consigo, para além das pessoas fazerem isso comigo, eu também faço, eu também sei reconhecer os meus dons, eu também sei reconhecer os meus talentos, eu também sei reconhecer a energia que eu emprego, que eu coloco a serviço dos meus sonhos e meus objetivos para alcançá-los. Não dá para achar que é bom e é gostoso ter sucesso quando tudo que eu vejo é uma mera obrigação. Se tudo é uma obrigação, eu vou ter realmente medo do sucesso. Porque se os meus objetivos são meras obrigações, imagina o que eu vou achar que é sucesso. Imagina qual é a régua do sucesso. Eu vou olhar e vou dizer assim, não quero, eu vou ter medo de chegar aí. Se o mínimo, se a minha obrigação já é algo que eu tenho dificuldade de validar, dificuldade de olhar e me elogiar e de reconhecer os meus esforços e o meu empenho de alcançar, para eu chegar no sucesso eu preciso ser sobre-humana. Eu preciso ter uma força hercúlea, eu preciso ser praticamente metade humana, metade divina para poder chegar. Eu não vou querer. Eu não vou saber como chegar lá. É comum que as pessoas tenham, principalmente mulheres, tenham medo do sucesso pela ideia que se tem do que é sucesso. Sucesso é colocar os meus objetivos em um patamar inalcançável. E mesmo quando ele está inalcançável e eu alcanço, eu já na mesma hora transformo o sucesso em obrigação e aumento a régua. Da próxima vez, isso aqui é o mínimo que eu preciso chegar. Isso aqui é o mínimo, já que eu já consegui. Não importa quais foram os sacrifícios que eu precisei fazer para chegar aqui, isso aqui é o mínimo. Nada menos do que isso. Mesmo que eu entre em burnout, mesmo que eu sacrifique partes da minha vida que são importantes, como relacionamentos, como minha saúde física, minha saúde mental, mas tudo vira uma obrigação. Quando você começa a compreender que o seu medo de sucesso pode estar atrelado ao que você entende que é sucesso, ao que você precisa chegar, precisa realizar, precisa colocar, se disponibilizar para alcançar, e mesmo alcançando você vai dizer que é mera obrigação, você vai realmente entender que o seu conceito de sucesso precisa ser revalidado. Senão você vai ter medo disso o tempo todo. E você vai chamar de sucesso aquilo que não é. Porque para você alcançar os céus, para chamar de sucesso,
você se revirar no avesso e realizar algo que é sobre-humano, porque aquilo que é humano de ser feito não é nada além da sua obrigação, vai te levar a caminhos muito dolorosos. É importante que você comece a olhar para você e comece a repensar como você lida com os seus sonhos e objetivos. Comprar um carro é mera obrigação? Investir no seu futuro, na sua aposentadoria, é mera obrigação? Você cumprir as suas metas financeiras durante 3 meses seguidos é mera obrigação? É transformar os seus sonhos em um lugar árido de se viver. Você vai ter medo de realizar o que você deseja, porque só é considerado sucesso aquilo que não está ao alcance da sua mão. Aquilo que não está ao alcance de você realizar. É aquilo que você precisa de uma energia sobre-humana para fazer. É aquilo que você não pode realizar nunca. Nós vamos ter medo, e é natural que nós tenhamos medo, quando a gente olha para aquilo que a gente deseja realizar, aquilo que a gente deseja alcançar, os objetivos que a gente deseja chegar e deseja materializar. A gente vai ter medo quando a gente entende que nada do que a gente faça vai ser considerado sucesso. E talvez você precise começar a se olhar no espelho e dizer: essa pessoa é digna de realizar os seus objetivos. Nenhum objetivo dessa pessoa é uma obrigação. Nenhum objetivo que essa pessoa coloque, nenhum objetivo que eu coloque na minha vida pode ou deve ser transformado em obrigação. Se isso aconteceu durante alguma fase da sua vida, porque é comum a gente retornar e começar a repensar a forma como a gente lidava com isso na infância, quando a gente estava na escola, quando a gente fazia os nossos deveres, tirava nota alta na prova, ou a gente estava lá nos nossos esportes, a gente ganhava medalha de ouro, medalha de prata, nos jogos escolares, etc. Funcionava lá e talvez naquele momento fosse necessário, mas para uma mulher adulta isso precisa ser repensado para ontem. Você colocar os seus objetivos não pode ser uma forma de você transformar os seus objetivos e as suas metas em obrigação. Caso contrário, realmente, se tudo é uma obrigação, a sua vida vai se tornar seca, ela vai se tornar árida, vai se tornar desnutrida, porque nada vai nutrir você. Tudo vai ser uma obrigatoriedade de se alcançar. Onde está o propósito? Onde estão as borboletas no estômago por chegar mais rápido, por conseguir mais rápido algo, por saber que você pode chegar ali? Entende? É importante que você repense o seu conceito de sucesso, comece a celebrar de você por você mesma as suas conquistas, para tornar os seus sonhos e o desejo que você queira de realizar na vida algo prazeroso, ao invés de tudo ser apenas uma obrigação. Se tudo é uma obrigação, é claro que você vai ter medo de ter sucesso. Entende? Eu não sei se está fazendo sentido isso para você, de você começar a entender, e é uma reflexão que eu gostaria que você fizesse. Se todos os seus objetivos começarem a ser meras obrigações, onde está o seu sucesso? O que é sucesso para você? E talvez você comece a entender que você vai ter medo desse sucesso porque o seu conceito de sucesso é inalcançável. A gente tende a olhar aquilo que a gente quer fazer, e se a gente entende que aquilo é inalcançável, eu vou ter medo de chegar lá porque o sacrifício que eu preciso fazer é sobre-humano para poder alcançar aquilo. E você pode começar a repensar os seus conceitos de sucesso como pequenas conquistas diárias. Conquista não é obrigação. Conquista e alcançar os seus objetivos não é obrigação. Você não tem obrigação de nada. Você é uma pessoa adulta. Você precisa olhar e aprender a separar melhor o que é a responsabilidade de um adulto e do que são os sonhos de uma mulher adulta.
e começar a repensar isso para, quem sabe, trazer mais leveza para os seus sonhos, para os seus objetivos e começar a ter menos medo de realizar seus sonhos, seus planos na vida. Faz sentido isso? Se fizer sentido, encaminhe esse episódio para aquela mulher que também tem medo do sucesso, que acha que tudo que ela faz é uma mera obrigação, quem sabe para repensar um pouco, tornar a vida, os seus objetivos, a busca por realizar os seus sonhos, um caminho mais leve, mais prazeroso e um processo em que você vai fazendo na vida de uma forma constante. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.